pediu que aquele outro que tinha ido para o seio de Abraão molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele, que ele estava lá atormentado naquela chama. Só que o mais que a gente vê que mais interessante é que Jesus declara que o que estava de um lado não podia passar para o outro, e o que estava do outro não podia passar para o outro, porque tinha um abismo entre os dois. Por isso o Evangelho de Jesus Cristo está no meio de nós, para anunciar a salvação, para a gente ser salvo agora, para a gente já ir salvo. Que a salvação acontece aqui na terra, quando nós abrimos o coração para a palavra de Deus, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele veio aqui só para nos salvar. A gente estava perdido, o mundo inteiro estava perdido. Não tem ninguém que pode bater no peito hoje e falar assim: eu sou perfeito, eu nunca pequei, eu nunca errei. Não existe isso, não existe ninguém que pode dizer isso. Não existe, até hoje nunca pisou nessa terra, nem um homem, nem uma mulher que possa dizer que é santo. Só teve um que pisou que é santo, que veio do céu também, esse que é Jesus Cristo, e deixou essa palavra para anunciar. Então nós vamos ver essa palavra aqui agora, que começa no versículo 16. A missão do Filho. Versículo 16. Aí Deus fala assim, presta bastante atenção na palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ponto. Primeira coisa que a palavra está falando que é sobre o amor de Deus. Ninguém ama tanto igual Deus ama e amou o mundo. Você que tem filho sabe, se você tivesse 10 filhos, você não teria coragem de tirar nenhum deles e entregar para os outros. E Jesus é o único Filho de Deus. O único Filho de Deus. Deus viu a humanidade perdida porque pecou contra Ele, ofendeu a Ele com o pecado, e Ele então entregou o único Filho dele por nós. Jesus veio aqui, nasceu de Maria, para poder viver como nós aqui, sentindo dor, sentindo fome, sentindo sede. Só não pecou, porque Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Primeira vez que o homem pecou contra Deus e aprendeu a fazer coisas erradas, ele se escondeu de Deus. Está escrito lá em Gênesis, quando Adão pecou, ele escondeu atrás das árvores. Quando Deus chegou e chamou por ele, ele estava escondido. E aí Deus procura o ser humano. Até hoje Deus está procurando pessoas, procurando para poder oferecer o perdão. Porque quando a pessoa peca contra Deus, ela fica envergonhada. Por que ela esconde? Porque ela fica envergonhada. Aí ela não quer aparecer, para não acontecer o que vai falar aqui no versículo 19, para que as obras dela não sejam manifestas. A pessoa anda sempre escondendo atrás do orgulho, atrás de uma aparência, dizendo que está tudo bem, eu não preciso não, está tudo certo, mas dentro dela ela sabe que não está. Dentro dela ela sabe que tem muita coisa que precisa resolver. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite? Está falando sobre o amor de Deus, que Deus amou de tal maneira que entregou o único Filho para poder nos salvar. Então, no primeiro momento, quando o homem pecou contra Deus e estava no pecado terrível, Deus então resolveu destruir. E a gente já sabe o que aconteceu. Deus mandou o dilúvio. Só que antes de ele mandar o dilúvio, ele viu um homem obediente a ele aqui na terra, que era Noé. Ele mandou Noé fazer uma arca. Noé fez a arca. E quando ele terminou a arca, foi muitos anos fazendo. O resto do mundo estava completamente despreocupado com aquilo ali. Deus falou com Noé: eu vou destruir esse mundo que eu fiz, mas faz uma arca para você e para sua família. E ele fez. E quando terminou de fazer, ele entrou na arca. Deus falou: agora fecha a arca por dentro, que eu vou fechar por fora. E quando ele fechou a arca, a chuva desceu, o dilúvio desceu e destruiu todo o resto. Quem foi salvo? Noé e sua família. E hoje eu vou dizer para você, para todos que estão aqui ouvindo, que essa arca significa hoje livramento.
significa o Evangelho, significa Jesus Cristo, porque da mesma forma que o homem ofendeu a Deus naquela época, e Deus então enviou o dilúvio, da mesma forma então, esse mundo também, irmão, ele será destruído, está escrito na palavra. Mas antes dele ser destruído, Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou o Filho dele, que morreu na cruz para me salvar, antes que venha a destruição. Antes que venha a destruição. Aí Jesus veio para poder dizer para mim e para dizer para todos que Deus está disposto a perdoar, mas nós precisamos nos arrepender. A pessoa que não aceitar essa salvação, o único Salvador é Jesus. Ele falou assim: eu sou o caminho. Às vezes a gente ouve essa palavra muitas vezes, mas não entende. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós precisamos ir até Deus. Mas como é que a gente vai até Deus? A gente precisa ir através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem ninguém mais que vai nos levar até Deus. Se tiver alguma criatura que de repente eu estou falando, orando e pedindo para me levar até Deus, eu estou enganado. Porque a palavra de Deus diz lá em João 14:6, está escrito na Bíblia. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por que eu acho que eu estou indo até Deus se eu não estou indo através de Jesus Cristo? Não estou indo, não. Eu estou sendo enganado. A Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas ao final é caminho de morte. E Jesus é o único caminho que pode nos levar até Deus. Por isso, ele veio do céu como salvação. Deus mandou um caminho para poder unir o homem a ele de novo, porque estava separado. E agora ele é o único que pode nos levar até Deus, Jesus Cristo. Então, aquela porcentagem de pessoas que não entraram na arca, irmão, eles se perderam, eles pereceram, eles morreram afogados. Então isso significa hoje a condenação. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Está escrito lá em Lucas. Que os homens, o ser humano comia, bebia, casava, se dava em casamento, e estava plantando, e estava edificando, estava cuidando das coisas normais aí do mundo. Às vezes nós temos essa mania de preocupar só com as coisas daqui dessa terra. E não está preocupando nada com salvação. Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas que hoje estão investindo em tantas coisas aqui nessa terra aqui, e o tempo dele está passando, está encurtando, está chegando a hora, e ele está completamente despreocupado com a vinda de Jesus, com a eternidade, com o encontro com Deus, está completamente despreocupado com tudo, e o tempo está passando do mesmo jeito. Então Deus está nos convidando a parar nesse tempo agora e ouvir a voz dele. Parar e ouvir o que ele está falando aqui, porque ele está falando o tempo inteiro. Ele quer salvar cada um de nós. E olha que naquele dia ninguém vai poder fazer nada por ninguém. Como o homem não pôde fazer nada pelo outro lá, que Jesus falou, nem pelo mesmo molhar a ponta do dedo e refrescar a língua do outro, ele não podia fazer. Então ninguém vai poder fazer. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Não existe meio termo depois da morte. Não tem jeito de escapar. Se eu não aceitar a condição para minha alma ser salva, que veio do céu, ele mandou o Salvador, ele deu o Filho dele para morrer por mim. Ninguém morreu por mim a não ser Jesus Cristo. Ninguém foi crucificado no meu lugar para que eu não fosse condenado. Foi Jesus Cristo que foi. Por isso nessa noite nós estamos aqui para falar dele, do Salvador, a pessoa mais importante, o amigo mais fiel. Não está te julgando pelo seu passado, ele está querendo te justificar. Aí ele está falando aqui, dando continuidade aqui à palavra, ele fala assim, ó: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, se Jesus tivesse sido mandado aqui para me julgar, ninguém seria salvo, não. Todos nós fizemos coisa errada. Mas ele mandou para que a gente parasse diante da palavra dele e se arrependesse, porque o arrependimento é a condição para o perdão de Deus entrar na nossa vida. E o perdão é a condição para a salvação de Deus entrar na nossa vida. Sem o arrependimento não tem perdão de Deus. E sem o perdão não tem salvação, não adianta. Então a palavra de Deus fala mais aqui, ó. Versículo 19. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que o julgamento é esse:
que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Esse mundo é de trevas. Jesus veio a ele para poder trazer luz, para poder trazer salvação. E essa palavra chega na sua vida hoje. Essa palavra chega no seu coração hoje. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa aproximar de Jesus Cristo. Precisa ter contato com Jesus Cristo, porque somente Ele pode te levar até Deus. Nas suas orações que você fizer, só Jesus pode te levar até Deus. Quando você estiver diante do Senhor lá, no último dia, só Ele pode te salvar. Não tem jeito de ter acesso a Jesus, a Deus, a não ser por meio dele. Então é melhor nós aparecermos hoje e falar: Deus, eu estou assim, ser sincero. Deus quer só isso, sinceridade. Ser sincero e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Eu não sou tão certinho assim, igual eu falo que eu sou, não. Tem muita coisa para resolver, o Senhor me conhece. O que importa é o que Deus vê, irmãos. Não é o que nós estamos vendo. Às vezes para nós tem muita coisa que está certinha, para Deus pode não estar. Para nós é uma coisa, nossa visão é uma, é muito curta a nossa visão. Nós não nos conhecemos. Quem te conhece mais? É você ou é Deus? Deus te conhece mais, porque foi Ele que te criou. Deus te conhece mais do que a sua mãe, Deus te conhece mais do que você mesmo, porque foi Ele que te criou. Então Ele está mandando essa palavra porque Ele é bom. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos ainda mudar de vida, Ele manda a palavra. Enquanto ainda tem jeito. Um dia nosso coração vai bater pela última vez. Deus. Um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra. Mas o que importa é o seguinte: como é que nós vamos estar esse dia? Como que nós vamos estar esse dia? Deus mandou falar pela palavra. Deus mandou o evangelho para ensinar. Deus mandou a fonte de salvação. Então nós vamos continuar para terminar aqui também, onde a palavra fala, lá no versículo 31, o Filho em relação ao mundo. Primeiro fala da missão dele, que ele veio para salvar e não para condenar. No versículo 31, a palavra fala assim, ó: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Só tem um que veio do céu, irmão. Ele falou assim: e testifico o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quando ele fala ninguém aceita, isso significa dizer que poucas pessoas aceitam. Ele veio das alturas. Ele veio do céu. Ele viu tudo isso que ela anunciou lá, e ele ouviu todas essas palavras que ela anunciou lá. Porque Deus mandou ele falar todas essas coisas aqui. Ele é testemunha de tudo isso que ele falou. Quer dizer, ele é a própria verdade. Em Deus não há sombra de dúvida. Ele é a verdade. Então a palavra de Deus está dizendo que quem aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Vou te dar um exemplo aqui. Jesus veio do céu e revelou toda a verdade. Ele revelou Deus para nós. Ele revelou o céu para nós. Ele mostrou o caminho que leva para lá. De repente, você deseja muito conhecer um lugar e você não pode ir lá. Mas você quer pelo menos ter uma informação como é aquele lugar. Aí de repente vem uma pessoa que mora lá e fala, dando detalhes, tudo sobre aquele lugar. Essa pessoa conhece o lugar. Ela falou a verdade. Ela conhece, ela mora lá. Alguém crê em Deus aqui? Todo mundo eu creio que crê, né? Você crê em Deus? Amém. A Bíblia diz que aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso. Às vezes nós queremos que Deus prove para nós que Ele existe. Queremos um sinal para que Deus possa nos mostrar se é verdade, se vale a pena eu entregar minha vida para Ele ou não. Querendo uma prova. Eu quero uma prova se isso aqui é verdade mesmo, ou se isso aqui não é verdade, se o homem escreveu a Bíblia, será que isso aqui vale alguma coisa? Você entende a ver, a pessoa pensa isso aí. A pessoa que precisa provar alguma coisa para o outro, sempre é um mentiroso. Quando você acredita numa pessoa, se ela fala qualquer palavra, você acredita nela. Fala, acredita ou não acredita? Mas quando você precisa que alguém te prove alguma coisa, porque essa pessoa não tem, você não confia nessa pessoa. Então quando eu falo que eu creio em Deus, então eu devo acreditar em tudo isso que ele fala aqui, ó.
Acreditar em toda essa palavra que ele fala aqui, ó. Quando eu disse que ele existe, quando eu creio que ele existe, então eu devo crer em tudo isso que ele está falando aqui, porque é a verdade. Isso aqui não é mentira, não, isso é a verdade. Ele nos mostra a nossa realidade que nós vivemos aqui na Terra. Nós não sabemos nem quem somos nós, só pela palavra de Deus que a gente sabe. Então a palavra de Deus diz aí nessa noite que aquele que aceita o testemunho que Jesus veio para dar do céu, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Versículo 35 e 36 fala assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Presta atenção, tudo foi confiado nas mãos de Jesus Cristo. A palavra está falando no versículo 35 que o Pai ama o Filho e confiou ao Filho todas as coisas. Quer dizer, sem Jesus nós não conseguimos nada com Deus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos nada sem Jesus, porque tudo depende dele. Tudo depende dele. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a porta. Então ele é tudo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então quer dizer, sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não conseguimos nada. Não adianta. Você está entendendo o que a palavra está falando aí nessa noite? Amém. Sem ele ninguém consegue nada nesse mundo. Ninguém consegue, não adianta. Nem aqui, nem depois. É verdade. E ele é o advogado. Sabe o que aconteceu no começo, irmão? Quando o homem pecou pela primeira vez, a Bíblia fala sobre o espírito mau. O inimigo, ele foi lá e ofereceu para o homem algo que Deus tinha falado para o homem não fazer. O diabo foi lá e ofereceu, o homem foi e fez, caiu na tentação, pecou contra Deus. E o plano do inimigo é matar, roubar e destruir. Está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10. Ele não gosta de nós de forma nenhuma. Ele trabalha para enganar. Ele tem destruído famílias, ele tem destruído pessoas, tem destruído jovens nas drogas, tem destruído muitas pessoas, muitas vidas, ele tem destruído. É o espírito do mal que tem entrado e tem destruído. Mas Deus não, Deus veio, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Por isso ele revela para nós toda essa verdade, para a gente poder acreditar. Aí o que acontece? O Filho de Deus é o único que pode nos tirar da condenação, porque foi o único que foi autorizado a ser o Salvador. Ele é o Salvador, o único Salvador. Ele foi autorizado. A chave da vitória está nas mãos de Jesus. O segredo está na mão de Jesus. Não tem jeito. Desculpa aí. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser respeitada. Ela deve estar dentro do nosso coração. E a palavra de Deus continua dizendo aqui, ó. No capítulo 3, no versículo 35, diz que todas as coisas foram confiadas às mãos de Jesus. Aí ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Esse versículo é a chave para terminar aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é o Filho? Jesus. Jesus Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que a Bíblia Sagrada e o nome de Jesus é tão polêmico para muitas pessoas? Até quando fala Deus, ele é muito bem aceito por todo mundo. Quando fala Jesus, a pessoa já se fecha já no canto dela. Quando pega qualquer objeto e carrega, ninguém importa com nada. Quando pega a Bíblia e carrega, já causa um certo desconforto em muitas pessoas. Por que será? Como eu falava aqui, o diabo fez o homem pecar. Aí Deus enviou alguém para poder tirar o ser humano das garras dele. É claro que ele vai fechar o coração de muitas pessoas, para que as pessoas não conheçam Jesus, para não ser salvo e não sair das garras dele. Por isso que ele trabalha dessa forma, para fechar o entendimento, para não deixar as pessoas aceitar o Senhor Jesus, porque assim a pessoa vai permanecer presa e condenada, porque ele é mau e quer ver a destruição da vida de todas as pessoas. O Evangelho então é a revelação da glória de Deus. Deus nos ama muito e quer nos perdoar dos nossos pecados, mas nós devemos nos arrepender, fazer um concerto com Deus, entregar nossa vida para Deus, e o mais ele vai fazer. Capítulo 37 de Salmo, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes a nossa insegurança é essa. Entregar o nosso caminho para Ele, entregar a nossa vida para Ele.
Ah, você entrega a sua vida para Jesus. Ah, não, eu ainda não estou preparado. Ah, não, ainda acho que não é a hora ainda. Claro que já está passando da hora. Ele falou assim que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Se está falando para nós entregar e confiar, pode deixar que tudo ele vai fazer. Aí ele vai entrar com a libertação, ele vai entrar com a cura, ele vai entrar com o milagre, ele vai buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro milagre, o maior milagre, chama-se salvação da alma. Se nós tivermos nossas almas salvas, então as outras coisas serão pequenas para Deus fazer. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Então nós estamos aqui com a chance de ouvir uma palavra de salvação nessa noite. Eu vou encerrar por aqui e nós vamos fazer mais uma oração. E eu peço ao Espírito Santo de Deus para te fazer entender.